historiador, professor aqui na cidade de Belém. Rapaz, eu queria ser seu aluno, Júnior. Queria ser seu aluno, queria ter essa honra de ser seu aluno. Mas, Júnior, um forte abraço, muito obrigado por ter recebido esse nosso convite para estarmos aqui conversando sobre a história de Belém, sobre essa querida cidade que amanhã completa 65 anos de emancipação política. No dia 7 tem Dia 7, a Semana da Pátria. Já começa a semana completa, né, da Semana da Pátria. Mas vamos falar sobre Belém. Vamos começar por Belém. Dia 6, 65 anos de emancipação política. Como é que começou a história desse município? Júnior, forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rua Nova FM. Primeiramente, é um prazer estar aqui nessa emissora para partilhar com vocês um pouco sobre a questão, né, da nossa cidade, sobre o nosso município, né? As histórias, porque na verdade, quando falamos em história de Belém, podemos dizer as histórias, porque são muitas versões, são muitas informações, não é algo estático, não é algo parado. Tá, é dinâmico, né? A história de Belém é dinâmica. Vamos lá. Belém, como é que começou Belém? Bem, como povoado, né, Belém passou a existir a partir do século XIX. Segunda metade do século XIX, por volta de 1850, tudo começou ali, onde hoje é aquela pracinha Nossa Senhora da Conceição, né? Ali é o Marco Zero de Belém. Lembrando que as primeiras ruas justamente tinham formato de cruz, né? A configuração. A Rua da Prefeitura, que antigamente se chamava Rua do Comércio, a Rua Vicente Cadó, Rua do Sossego, a Rua Joaquim Rodrigues, Rua da Gambileira, e a Diocleciano Guedes era a Rua da Empresa. Então tudo se concentrava nessas 4 ruas, especialmente no centro ali, que é o antigo centro de Belém, né? Justamente a Rua da Prefeitura. Então, o povoado que antes se chamava Gengibre, né, que é o nome primitivo do nosso município, tinha esse nome, justamente 2 versões, né? A primeira versão é que os índios potiguaras, que inclusive foram os primeiros habitantes, né, de Belém, podemos dizer assim, os nativos, antes de os colonizadores chegarem até a nossa região, os índios potiguaras é quem habitavam a nossa região, inclusive o território do município de Belém. Pois bem, então tinha toda essa questão, né, voltada também para a questão dos tropeiros, né? Os tropeiros foram, digamos assim, um setor que naquela época era muito importante, um grupo que era muito importante. Muito rentável também, né? Rentável. O que são hoje os caminhoneiros, no passado eram os tropeiros que circulavam com as mercadorias, né? Com as suas tropas de burros, de 10. Inclusive, meu bisavô era tropeiro, né? O Pedro Severino Miranda. Então, Belém começou ali, né, como Gengibre. Então, os índios potiguaras teriam, então, nesse sentido, feito escambo, ou seja, troca do gengibre junto com os franceses e os portugueses que habitavam, que colonizaram essa nossa região inicialmente. Mas a segunda versão aqui, digamos assim, pode ser a mais, não dizer correta, que tem um certo fundamento. Os tropeiros, né, eles paravam aqui no povoado, ainda sem nome, e gostavam de tomar um pouco da cachaça, que era uma bebida, né, muito comum na nossa região, e misturavam o gengibre com a cachaça. E como o povoado não tinha um nome ainda, digamos assim, os tropeiros deram o nome, né, sugeriram, né, o nome, vamos colocar então Gengibre, aquele povoado. E aí permaneceu. A cachaça e o gengibre. A cachaça e o gengibre. Então Belém tem, coisa boa. Nesse sentido, é o nome original, né, de Gengibre. No caso de Belém aqui, que no passado se chamou Gengibre. Muito bem. Aí o pessoal fala, eu sempre escutei essa história desde muito tempo. Belém se tornou Belém porque Frei Damião veio até o município, aí disse que tinha muitas mortes, aí dizia também que é um nome muito ardente, e aí o pessoal disse, não, para trazer a paz, vamos trazer, aí mudar o nome. Belém vai ser Belém porque é a terra onde Jesus nasceu. Essa história aí, o pessoal, que muita gente passa essa história pra neto, pra filho e tudo mais. Procede, Júlio? Na verdade, não foi Frei Damião, né? O religioso que sugeriu a mudança de Gengibre para Belém foi o padre Ibiapina. E a segunda versão teria sido, então, o Frei Herculano. Então, 2 religiosos católicos, ou foi Frei Herculano ou Ibiapina. Ou um ou outro corroboraram, né? Sim. Então, na verdade, realmente aconteceu essa mudança. O povoado de Gengibre
era um pouco violento, realmente era violento, e esses religiosos, eu aceito aqui, no caso, o padre Biapina, né? Sim. Teria sugerido essa mudança, né? Sugeriu a mudança de Gengibre para Belém. E não só Belém, viu, Rodrigo? Também sugeriu a mudança de Caiçara, seria Marianópolis. Inclusive, os mais antigos em Caiçara, por não entender essa pronúncia, chamava Maria Nobre. Mas era Marianópolis, seria Caiçara, Sé da Raiz seria Jerusalém e Gengibre, Belém. Essas três cidades, próximas uma da outra, com nomes religiosos. E também Nova Cruz, que antes de se chamar Nova Cruz, se chamava Anta Esfolada. Né? Anta Esfolada. Nova Cruz, exatamente. Para aquele tempo, era um nome comum. Era comum, porque geralmente os nomes dos povoados, desses distritos que estavam em crescimento, eram relacionados à natureza, à fauna, à flora, né? O próprio gengibre, né? Sim. Que é um tubérculo, né? Que é uma raiz ardente, realmente. Então, era comum ter esses nomes, até nomes indígenas, como Tacima. Tacima é um nome indígena, Guarabira é um nome indígena, Pirpirituba é um nome indígena. Então, geralmente, os antigos nomes desses povoados, dessas cidades, eram mais voltados para a fauna, a flora ou nomes indígenas. Aí vamos lá, como é que Belém começou a se desenvolver? Foi uma cidade não surge do nada, né? Só um pessoal tomando cachaça com gengibre e uma cidade vai se desenvolver, né? Exatamente, não é assim que se desenvolve, né? Mas, na verdade, a atuação dos tropeiros foi decisiva, porque a circulação de mercadorias fez com que também atraísse moradores, atraísse pessoas para, justamente na feira da segunda. Essa feira aqui, inclusive, é hoje, da segunda-feira, desde o início sempre foi na segunda-feira. Eu, nas minhas pesquisas que eu faço, que estou fazendo, na verdade, tem uma citação da Feira de Gengibre no ano de 1868. Então, em 1868, século XIX, ainda do tempo do Império, né, do imperador Dom Pedro II, e inclusive dia 7, 200 anos da independência. Então, veja só, uma coisa né, liga-se à outra. Então, tem toda essa questão aí, né, da feira ser uma atração para a população do entorno. E a participação dos tropeiros foi decisiva. Então, Belém, um povoado, na época Gengibre, essencialmente agrícola, era um ponto, como ainda hoje, um ponto de passagem para outras cidades maiores ou mais importantes, povoados importantes, como Bananeiras. Na época, Bananeiras sempre foi um local desenvolvido, né? A questão da própria, que talvez poucos saibam, Bananeiras, vamos fazer esse diálogo, né? Sim, à vontade. Bananeiras foi um dos maiores produtores de café da Paraíba, né? O nome é Bananeiras, mas o produto, digamos assim, que deu um impulso grande a Bananeiras foi justamente o café. Aí teve a crise, o ciclo do café passou também, enfim. Então, a presença dos tropeiros, pelas pesquisas que eu fiz, foi decisiva, né, para que esse povoado crescesse. E a localização geográfica. Belém tem uma localização geográfica muito boa em relação aos outros municípios. É passagem, né, de muitos municípios. Exatamente. Temos aqui várias rodovias, o entroncamento da PB 73, né, ali em Rua Nova, com a 105, que vai em direção a Bananeiras, Solânia, enfim, a Campina Grande. Tem aqui a 089, que vai em direção a Caiçara e até Nova Cruz, e assim por diante. Então, a localização geográfica de Belém também contribuiu muito para o desenvolvimento. Agora, Júnior, o pessoal, quando fala em ser barrista, o pessoal lembra logo de Campina Grande. Mas mais barrista do que o povo belenense não existe. Chamar um belenense e dizer, tu mora em Belém de Caiçara, é quase um insulto. É quase um insulto, porque todos dizem, não, Belém não é Belém de Caiçara há muito tempo, há 65 anos. Mas aí, vamos lá, como é que Belém passou a ser Belém de Belém, não Belém de Caiçara? Pois bem, até hoje realmente, rapaz. Principalmente das cidades maiores, né, João Pessoa, Campina Grande, temos que falar que, não, somos de Belém. Belém é onde? Perto de Guarabira, ali no Brejo. A gente tenta, né, passar ali por Guarabira, passar em Bananeiras. Aí, inclusive, é um problema histórico em relação a mudanças de nomes. Belém teve 6 mudanças de nomes. E por isso que tira um pouco da identidade. Primeiro se chamou Gengibre. Depois passou a ser Belém de Guarabira. Já se chamou Curimataú. Já se chamou Bom Jesus. Belém de Caiçara e até o ano de 57, né? A partir de 57, quando Belém emancipou-se, que ficou apenas Belém, né? Bem,
É o seguinte, a emancipação, como o povoado estava crescendo, né, em relação a Caiçara, inclusive, né, então os moradores já estavam com aquele propósito, né, de tornar uma cidade, ou aliás, um povoado independente, um distrito independente. Né? Sim. O movimento começou a ganhar força, o movimento emancipatório, a partir da década de 50. Por volta de 55 a 56, né, 1955 a 1956, liderado pelo ex-prefeito Manuel Xavier de Carvalho e outros moradores da localidade, começaram então a organizar um abaixo-assinado. O primeiro abaixo-assinado continha 2.180 assinaturas, se não me engano. Mas foi derrotado por apenas um voto no ano de 56. Então, esse primeiro projeto de emancipação de Belém foi do ano de 1956 e foi derrotado na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o deputado Severino Ismael de Oliveira, que inclusive é o nome de uma das ruas aqui de Belém, e era um deputado natural de Caiçara, então ele comandava aqui a região, né? Aqui a região de Belém, Caiçara, Lagoadouro, até Serra da Raiz, os estados, enfim, esse entorno aqui de Caiçara. E ele fazia oposição ao grupo de Manuel Xavier de Carvalho aqui em Belém. E não aceitou esse projeto inicial, que inclusive o primeiro projeto foi de Humberto Lucena, o deputado Humberto Lucena, que foi derrotado na Assembleia Legislativa na época, em 1956. Né? Um dos motivos também é porque Severino Ismael ele temia perder influência política aqui e também haveria uma diminuição dos recursos de Caiçara, né? Já que haveria um desmembramento. Então, Caiçara perderia recursos, né? Devido a esse desmembramento. Em 57, então, o grupo de Xavier não apresenta um novo projeto, mas o grupo de Severino Ismael apresenta, justamente. E aí ele sai à frente. Né? Então, para demonstrar aí que havia essa disputa até pela questão da emancipação. Não passou em 56, mas passou em 57. Então, o desenvolvimento do povoado de Belém, do distrito de Belém, fez com que os moradores, boa parte comerciantes importantes, né, influentes. O Vicente Cadó, por exemplo, poucas pessoas sabem, foi um grande comerciante de Belém e que seria o primeiro prefeito nomeado, antes mesmo de Manuel Miguel de Azevedo. Mas isso a gente pode ver mais adiante em outras perguntas. Muito bem, então aproveitar, já que você fala sobre a questão do prefeito, primeiro prefeito de Belém, quem foi? Vamos lá. O primeiro prefeito nomeado foi Manuel Miguel de Azevedo. Sim. Por quê? Belém foi emancipada em 1957, mas a primeira eleição só ocorreu 2 anos depois. Já tinha salário naquela época? Já porque vereador não recebia, né? Não recebia, não. Sim. Não tinha salário, não. Se tivesse alguma remuneração, seria algo muito para custeio, algo nesse sentido. Mas não era como hoje, né? Que hoje tem salário, tem salário, tudo, né? todas as regalias. Assessor, tal. Pois bem, então, Manuel Miguel de Azevedo foi o primeiro prefeito nomeado de Belém. Passou em torno de 10 dias, ou 10 dias, pouco tempo, pouquíssimo tempo. Por quê? Porque o governador Flávio Ribeiro Coutinho, que era aliado do grupo no caso de Xavier, de João Gomes de Lima. Então, o grupo de João Gomes de Lima, que é o mesmo de Severino Ismael de Oliveira, indicou Manuel Miguel de Azevedo, assumiu por pouco tempo. O governador Flávio Ribeiro Coutinho, ele adoeceu, teve um AVC, e quem assumiu foi o vice-governador, lógico, né, nessa sequência. Sim. Só que naquela época, Rodrigo, o prefeito e o vice-prefeito poderiam ser escolhidos de partidos diferentes. E era justamente o que acontecia. Flávio Ribeiro era de um partido, no caso, o outro, Pedro Gondim, era de outro partido. Então, o Pedro Gondim retira Manuel Miguel de Azevedo e indica Xavier, né, o doutor Xavier, que assume então a prefeitura de Belém. Então, o primeiro prefeito nomeado foi Manuel Miguel de Azevedo. Na eleição de 59, a primeira eleição, aí é outra polêmica, né? Belém tem uma história de polêmica na não, a política vive em Belém diariamente, né? Todo dia tem uma polêmica nova na política. Manuel Miguel, aliás, doutor Xavier, ele sai da gestão para se candidatar, né? E quem assume é Joaquim Mendes. Só que aí Xavier, ele não se ausentou, né? Saiu da prefeitura a tempo para concorrer. Então, ele não deveria ter sido candidato, ou deveria ter sido se tivesse se afastado com bastante antecedência. O que acontece? Ele foi eleito
primeiro prefeito eleito foi Xavier, doutor Xavier, mas quem assumiu foi José Brasiliano da Costa, que foi o vice-prefeito mais votado. Porque Xavier foi eleito prefeito, Brasiliano da Costa foi eleito vice-prefeito. Partidos diferentes. Então, veja só. Doutor Xavier é eleito, mas não toma posse. Quem toma posse é o vice-prefeito José Brasiliano da Costa, né? O pai de Joca, inclusive. Só que acontece que a eleição, quer dizer, a candidatura de Xavier depois foi cassada, foi anulada. Então, praticamente, houve apenas uma candidatura a prefeito. E quem era o candidato a prefeito? Era o João Gomes de Lima. Então, Xavier, eleito, não tomou posse, quem tomou posse foi o vice-prefeito, Brasiliano da Costa. Brasiliano da Costa fica lá em torno de 10 meses, um pouco mais. E aí, João Gomes assume, porque a eleição tinha sido, no caso de Xavier, tinha sido anulada. É como se tivesse apenas um candidato. Então, é todo esse histórico, assim, que, né, ainda causa, de certa forma, polêmica, principalmente os mais antigos, que tem aquela, né, como hoje também, as rivalidades, que é normal. Normal, né? Mas é todo esse histórico, então, de polêmicas. Então, temos o primeiro prefeito nomeado, Manuel Miguel de Azevedo. O primeiro prefeito eleito, Manuel Xavier de Carvalho. O primeiro prefeito a tomar posse, Brasiliano da Costa, e depois João Gomes de Lima. Olha aí, rapaz, é muita gente. E são pessoas que fizeram parte da história e que hoje estão em diversas ruas. Foram nomeados em algumas ruas aqui de Belém e o pessoal mora em determinada rua e não sabe o motivo, não sabe o porquê. Exatamente. Quem foi aquela pessoa? Disse, rapaz, é fulano e tal. Severino Ismael, ninguém sabe quem é. Severino Ismael, né, deputado da época de Caiçara, deputado estadual na época. Flávio Ribeiro Coutinho, governador. Clóvis Bezerra. Por que Clóvis Bezerra tem, inclusive, né, uma das ruas aqui de Belém, uma das maiores? Clóvis Bezerra, justamente, foi um dos que apoiaram depois a questão aí do projeto. Eu sempre me perguntava, de uma rua aqui, deputado Antônio Dávila Lins. Quem foi esse deputado? A Rua do Cemitério, né? A Rua do Cemitério. Quem foi esse deputado? Justamente foi o relator do projeto de emancipação de Belém. O relator do projeto de emancipação. Agora, eu acho que tem só uma necessidade, quer dizer, várias, mas um resgate histórico. Eu acho que é importante destacar a pessoa de Humberto Lucena. Belém não tem nenhuma referência, digamos, em logradouros públicos, em prédios, porque Humberto Lucena foi o primeiro a apresentar o projeto de emancipação política de Belém. Atenção aos vereadores. É uma sugestão. Ainda está em tempo, viu? Os vereadores têm muita rua aí para ser nomeada. Humberto Lucena foi importante. Inclusive, em 62, né, 1962, o então vereador José Adalto Pessoa, que dá o nome à Câmara Municipal, ele apresentou um projeto e foi aprovado na época, e colocando Humberto Lucena como patrono da independência de Belém. Então, oficialmente, o patrono da independência de Belém, quer dizer, da emancipação política, é Humberto Lucena, né, que já faleceu já há um bom tempo. Muito bem, agora 13 horas e 3 minutos. Vamos fazer o seguinte: tem um dos nossos apoiadores, apoio cultural aqui da Rua 9FM. Daqui a pouco a gente volta, continuando a falar sobre a história de Belém. Amanhã, 65 anos de emancipação política. A gente tem esse compromisso de levar essa boa informação para a população. Vamos conversar também sobre o comércio, sobre alguns pontos que aconteceram, que só Belém acontece. Rapaz, teve uma história de um rato dentro de um cofre na prefeitura? Exatamente. Rapaz, olha, eu tô aqui sempre acompanhando o seu blog, Júnior. Como é que é? Tá lá no blog na rede social, na internet? Júnior Miranda PB. Júnior Miranda PB. .blogspot.com. Aí lá o pessoal conhece a história de Belém também, com imagem, com tudo, né? Tem, aos poucos estou alimentando esse blog, né? Muito bem. Daqui a pouco, você é de Belém, que ainda não. Você tinha ouvido falar a história desse rato? Rapaz, olha, foi encontrado um rato dentro de um cofre na prefeitura. Rapaz, essa prefeitura de Belém, que já passou de rato no cofre, né, rapaz? Acharam até um rato. Daqui a pouco, detalhes com o Júnior. O homem que conhece de Belém, mais do que qualquer um aqui dentro, viu? Daqui a pouco a gente tá de volta. Abraçar o pessoal lá no Supermercado Família, onde você vai encontrar, rapaz, tudo pra sua casa, onde você vai encontrar aquela cesta básica com o menor preço, viu? Você vai encontrar gêneros alimentícios, frios, enlatados e muito mais pra você lá
no supermercado Família. Supermercado Família. Dona Nisso, um forte abraço. Está sempre ouvindo aqui a sua 87,9. Deixa eu abraçar o Israel França, que é conselheiro tutelar, que está acompanhando aqui, parabenizando a entrevista. A Maria Cassimito também. O Catolé, lá de Rua Nova. Um abraço, Catolé. Acompanhando também. Pessoal, parabenizando, Júnior, você aqui nas nossas redes sociais. Mandando aqui mensagem. Rodrigo, parabéns a iniciativa de estar levando a história de Belém. O meu amigo Arionaldo, um abraço, está aqui acompanhando também. Mandando um abraço pro meu amigo Danilo Emanuel. Muito bem, Danilo, está acompanhando também. Está em Solane, meu senhor, estou aqui acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook. Meu amigo Zezinho. Zezinho lá do Sítio Limeira, que tá acompanhando. Um abraço, Zezinho. Tá lá no Sítio Limeira, Zona Rural de Belém, rapaz, também. Né? Junta todo mundo, rapaz, acompanhando aqui 87. Daqui a pouco a gente tá de volta. Vamos ao apoio cultural. Jornal Belém Agora. Compromisso com a verdade. Rodrigo Souza. A número 1 da cidade. A número 1 no seu coração. 87,9. A gente se encontra aqui. 87,9. FM. Jornal Belém Agora. Sua opção de notícias na Rua Nova FM. Rodrigo Souza. Dois, ainda nesse clima de emancipação política, amanhã, 65 anos de emancipação política. E junho, vamos lá. Agora há pouco falando sobre a história, alguns pontos aqui de Belém, mas antes da gente falar sobre a história do rato dentro de um cofre de uma prefeitura aqui em Belém, mas antes disso, Júnior, como é que você conseguiu todo esse acervo? Quem você buscou, quem você procurou, para hoje você estar aqui no rádio falando para diversas pessoas, centenas de pessoas, falando sobre a história de Belém? Rodrigo, na verdade eu sempre tive essa curiosidade em relação à história de Belém e nunca encontrava fontes, nunca encontrava informações, né? Eram poucas informações. Então, desde o início da minha faculdade, isso ainda em geografia, no ano 2002, 2001, 2002... Então deixa eu corrigir, geógrafo e historiador, né? Porque eu falei só historiador. Eu primeiro fiz o curso de geografia na UEPB, aqui em Guarabira, e concluí, depois fiz um novo vestibular, passei, graças a Deus, e no curso de História. Então, em 2001, já comecei então a despertar essa necessidade de buscar fontes, informações, e não encontrava, né? A história era apenas, como nós chamamos, né, as pessoas popularmente falando, de boca, né? Que é a história oral, que também é importante. Então eu comecei a entrevistar pessoas da comunidade, pessoas comuns, não pessoas, digamos assim, políticos, pessoas de destaque, não. Pessoas do cotidiano, pessoas simples. Porque também a história se faz assim, né? Nós sabemos, você também é formado em história, temos que dar voz a essas pessoas silenciadas, né? Muitas vezes esquecidas. Temos que valorizar, porque quem constrói o município, quem constrói o local, são as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, não é apenas as personalidades políticas ou econômicas de importância. O povo também deve ser levado em consideração. A gente estava até falando aqui na interna, pronto, até o meu TCC, que foi aqui eu estava falando aqui, você perguntou qual foi o tema, Rodrigo? Tá aqui, ó. Arte de partejar. Mães de umbigo, Madrinha Maria Freire. Você lembra muito bem. Maria Freire. Quantas pessoas chamam em memória Dona Maria Freire e madrinha? Exatamente. O parteiro era fundamental numa época que não tinha praticamente acesso à saúde. Seu Luiz Lagoa, um homem de tantas histórias, rapaz. Trovador. Exatamente. Um grande músico, Rapaz. Eu tentei aprender, né? Porque depois eu fui para outros caminhos, mas tocar violão. Ele sabia dedilhar como ninguém aqui em Belém. O seu Luiz Lagoa é uma pessoa muito, digamos assim, muito especial, né? Como eu participava também da comunidade, então a gente tem esse contato. Então, são essas pessoas justamente que às vezes são esquecidas pela própria comunidade, né? Então precisamos valorizar esses personagens que tanto contribuíram e contribuem com a história do município, com a história do seu local, né? da localidade. Então eu comecei a pesquisar, na época praticamente o acesso ao celular não era tão fácil como hoje. Eu comprei um gravador e fui entrevistando essas pessoas e fui tendo um acervo, né? um material interessante, né? E esse material que eu transformei no meu TCC, né? O trabalho de conclusão de curso de História e também de Geografia
baseada também na história oral, que eu acho que é importante. Claro que as fontes documentais, depois pesquisando em jornais do século XIX, inclusive é uma dica para qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo, muitas pessoas estão nos ouvindo, né? Você estudante, é só ir na internet, hemeroteca digital, você vai encontrar um acervo grandiosíssimo de jornais do século XIX, início do século passado, século XX, e foram nesses jornais também, além da história oral, quer dizer, das fontes orais, melhor dizendo, eu também juntando esses depoimentos, confrontando com os documentos e assim construindo as versões, porque também a história tem isso, né? Tem São as várias versões. versões. E foi assim que eu comecei a ter esse acervo. É pouco, mas o que eu tenho aqui eu estou tentando passar, transmitir para a comunidade belenense. Muito bem, vamos lá. Que história é essa de um rato dentro de um cofre? Eu antes estava aqui perguntando, já viu, Anderson, um rato dentro do cofre? Aqui em Belém já aconteceu, de tudo acontece um pouco em Belém, né? Pois é, foi justamente na primeira eleição, em 1959. Primeira eleição, né? Como falei para vocês, Belém emancipou-se em 57. Lembrando uma coisa importante, a lei foi aprovada em 6 de setembro de 1957, mas o município só foi instalado 3 meses depois, exatamente também no dia 6 de dezembro de 1957. Então foram 3 meses após a aprovação do projeto. Mas a primeira eleição foi só depois de 2 anos, né? E em 59, como falei para vocês, teve a eleição, Dr. Xavier, ele foi eleito, mas no dia da posse chegou um telegrama do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que ele não poderia assumir porque não se ausentou do cargo de prefeito a tempo para se candidatar, já que naquela época não tinha reeleição, né? E aí quem assumiu o vice-presidente, melhor dizendo, o vice-prefeito mais votado, que foi o Brasilano da Costa. E na posse de Brasilano da Costa, ao entrar na prefeitura, né, ele, ao abrir os cofres, não encontrou nenhum recurso. Não encontrou nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro. Esse dinheiro ninguém sabe onde foi. Pois é. E segundo o depoimento de uma pessoa muito importante para o meu trabalho, que foi o seu Abel Dumont, que morador de Rua Nova, que já faleceu, né? Se eu não me engano, ele é o tio do ator José Dumont, belenense. E ele me contou, né, nesse depoimento, esse caso inusitado, que inclusive estou aqui com um trecho, a transcrição do depoimento dele. À vontade, à vontade. Então, o que eu vou ler aqui é nas palavras dele, na forma simples, mas que é muito forte, a maneira como o seu Abel Dumont... Atenção, Rua Nova, atenção, Rua Nova. É a história que... Contato pro seu Abel, rapaz. Uma pessoa tão conhecida, tão querida lá de Rua Nova. Exatamente. Então, abrindo aspas, palavras de seu Abel. Eu estava lá. Eu vi de pertinho, bem pertinho, quando o juiz disse: eu estou com o poder na mão. Quem vai assumir a prefeitura de Belém é o vice-prefeito eleito, José Brasiliano da Costa. Se aproxime, seu José Brasiliano, para a sua assinatura a benefício do município de Belém. Aí o delegado era Braguinha e disse: fico no meio do povo, seu Abel, para não haver buzina. Se houver qualquer coisa, você tome a frente. Não bata em ninguém, mas tome as providências. Aí, quando findar a palestra, ao chegar na prefeitura, que era no prédio de Pedro Nobre, levaram um lampião, uma chaminé desse tamanho, as palavras dele, né? E quando chegaram lá, abriram a prefeitura, e quando abriram, o cofre não tinha uma prata de 10 tons. O que tinha era um gabiru, com um rabo desse tamanho. Fecha aspas, palavra de seu Abel Dumont, que eu tive o prazer de entrevistá-lo no ano de 2008. Então, dinheiro não tinha, não. Não tinha, só tinha um gabiru. Só um gabiru, rapaz. O primeiro prefeito eleito. Né? É uma herança que foi deixada. Rapaz, será que foi por isso que desandou o negócio? Mas tudo bem. Mas vamos lá, Júnior. Nesse tempo aí, energia elétrica ainda não tinha, né, rapaz? Não tinha. Então, até a década de 60. Não. Olha o seguinte, são 3 fases, né? No final do século XIX, por volta de 1890, Belém recebeu, pelo menos tem lá no jornal, né, Belém, Pirituba, alguns lampiões e a gás, né, que era a forma de iluminação, né? Depois teve o motor a óleo, movido a óleo, né, que é justamente a Rua da Empresa, tem esse nome, entre outras coisas,
por causa desse local onde tinha um motor de energia elétrica, quer dizer, a óleo, né? Que a energia era das 6 da manhã, aliás, às 6 da tarde até às 10 da noite. Então a iluminação em Belém era até às 10 da noite. E depois que chegou a energia elétrica, inclusive, mais uma vez, o nome de Brasiliano da Costa, né? Que foi ele que, na época, como vice-prefeito, assinou um projeto, na verdade, quando a Codebro, que era a concessionária de energia elétrica aqui do Brejo, trouxe a energia para cá. Então, realmente, teve um período que Belém foi iluminada apenas por lampiões, né? Inclusive, no meu blog, eu deixei lá, tem lá uma matéria que fala sobre isso, né? Os primeiros lampiões a gás, né? Agora, Júnior, você falando aí agora há pouco sobre a questão dos jornais, se você procurar em jornais, a questão oral, mas Belém está perdendo. As pessoas que conhecem a história de Belém, conheceram a história, que infelizmente todos nós, é o único mal irremediável, como dizia o próprio Ariano Suassuna, né? Exato. É o único mal irremediável. Mas aí, infelizmente, a história está se perdendo com essas pessoas e não se encontra os objetos. Por exemplo, esse maquinário da energia elétrica de Belém, onde é que se encontra? Pois é, infelizmente, a nossa cidade, ela não tem, digamos, essa atenção, né? Eu digo em forma geral, não é grupos políticos específicos, falando como sociedade. É preciso preservar esses acervos, né? Primeira coisa, o primeiro acervo, entre aspas, é justamente as pessoas, né? As pessoas que estão aí, que é o ciclo natural da vida. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? E é necessário ter, principalmente as escolas, né? Todos os níveis, incentivar esses trabalhos de entrevistar essas pessoas idosas, essas pessoas que contribuíram e contribuem com o nosso município, com a história do município. Mais uma vez, a história não se faz apenas com os personagens políticos, mas sim o povo, os trabalhadores. É preciso que todas as escolas públicas, particulares, incentivem seus estudantes, seus alunos a entrevistar essas pessoas mais que vivenciaram esses momentos, porque serão acervos importantes para as próximas gerações entenderem como surgiu o nosso local, nosso lugar, nossa cidade. É preciso esse pertencimento. E aí eu faço uma comparação de Belém com Caiçara. Né? Só tem esse bairrismo, mas Caiçara, a população de Caiçara, ela tem um sentimento de pertencimento àquela cidade, conhece a história da cidade. Então é necessário que nós belenenses também comecemos a interessar ainda mais. Graças a Deus, vem, de certa forma, sinais de que as pessoas, nos últimos anos, estão buscando se informar sobre o município, né? Até pelos trabalhos escolares que os professores vão incentivando, mas é necessário mais. Por exemplo, essas gravações, essas entrevistas, preservar os objetos antigos, né? E aqui eu mando um abraço também para a filha seu Sapateiro, aquele que faleceu. Esse é o Antônio Sapateiro, né? Manuel Sapateiro. Esse é o Manuel Sapateiro. A família dele tem um acervo muito bonito, muito grande, do material que ele trabalhava, de fotografias antigas. Inclusive, a Escola Arco-Íris, né? A fachada foi ele que construiu. Então, são essas coisas importantes a serem preservadas, né? É importante que preserve os objetos antigos, é importante que se entreviste essas pessoas. Belém precisa urgentemente de um museu municipal, um museu público, para que as pessoas possam doar esses objetos, porque algumas pessoas não querem ficar em casa com esses objetos, seja por qualquer motivo, mas que tivesse algo nesse sentido, uma política pública que recebesse doações para ter um museu municipal de Belém. Tem que ter. Muitas pessoas, por exemplo, eu encontrei, infelizmente aqui na praça, faz um tempo já, um livro, a gramática, e pela data, era ainda no momento que ainda estava começando um curso de português de uma grande professora aqui de Belém, professora Neuza Rodrigues. Você lembra da professora Neuza? Com certeza, e foi uma das que eu dediquei minha monografia, meu TCC, à dona Neuza. Eu tenho um livro dela, tá, com algumas folhas rasgadas, mas quando eu vi a data e de quem era, eu digo, eu vou pegar e vou guardar. Muito bem. Tá lá em casa guardado,
mas infelizmente não foi dado o devido valor. Foi não um livrozinho pequeno, mas o devido valor a algumas pessoas de Belém, ou a todas essas pessoas que fizeram parte da história de Belém. Mas vamos lá também. Belém também é um local de muitas histórias, mas também o comércio de Belém se desenvolveu muito, né? Você como geógrafo também. Belém teve um crescimento de alguns anos para cá, gigantesco, mas tudo isso começou lá atrás, não é isso, Júnior? Como é que você vê, já com a sua mente de geógrafo, historiador, esse comércio que hoje está tão desenvolvido? Porque hoje em Belém tudo você encontra. Você ir para Guarabira, você pode ir lá para Guarabira? Pode, mas você encontra tudo aqui em Belém. Como eu falei no início, Belém tem esse privilégio da localização, né? Uma localização geográfica privilegiada em relação a outros municípios, né? A questão também, né, do acesso às estradas asfaltadas, tudo isso, né, contribui com, digamos assim, com o comércio. E eu acho que o espírito empreendedor do belenense, né? Como falei para vocês, né? Vicente Cadó foi um comerciante, Joaquim Rodrigues foi um comerciante. A questão agrícola, a família Guedes, Deocleciano Guedes, essas pessoas que tinham, né, seus armazéns aqui, Rodolfo Gomes Pedrosa, Eustáquio Pedrosa. Então, eram pessoas que investiam, né, no seu próprio local, tinham seus armazéns. Então, Belém tem essa vocação ao comércio desde o início. Moinho, em Rua Nova. Aquele moinho em Rua Nova, assim, claro que a gente não sabe a questão das familiar, tal, mas aquele moinho ali daria um excelente museu. Um excelente museu. Restaurando aquele prédio, poderia ser até um museu municipal de Belém. Sim, um museu municipal poderia ser o melhor local. Ali é um dos poucos prédios que ainda resistem, né, em relação ao tempo. Outro problema, eu vou voltar em relação aos comerciantes, mas outro problema que Belém tem é a falta de preservação do patrimônio arquitetônico. Só temos a Igreja da Conceição, a Prefeitura, temos o espaço de convivência que ainda preservam a fachada. Temos aqui a Vila Maria, aquela residência da professora que faleceu recentemente, Iraci Sobral, que também bastante preservado. O Arco-Íris também está preservado. Então, são alguns prédios públicos e particulares. Um casarão ali, mas foi derrubado. Infelizmente. Hoje, rapaz. Exatamente. Aquele casarão ali, inclusive, se você pegar uma foto desse casarão que já não existe mais, foi derrubado, Isso. É a mesma arquitetura da casa do poeta paraibano Augusto dos Anjos, lá em Sapé. É idêntica. Se você tiver com as duas fotos, é a mesma casa. Então, era para ter se preservado ali também. Então, voltando em relação aos comerciantes, ao comércio, Belém tem essa vocação, né? Belém tem essa vocação, tudo convergiu, né, para que tivéssemos esse desenvolvimento. E mais uma vez eu destaco os tropeiros. Por quê? Porque como eles paravam aqui em Belém, que antes se chamava Gengibre, então aquela presença atraiu pessoas de outras regiões, de outras cidades, de outros povoados para negociar aqui em Belém. Então foi muito importante a presença dos tropeiros aqui em Belém. Júnior, vamos já bem pertinho de a gente encerrar, Júnior. Eu sei que você tem muitos afazeres também, mas para a gente poder fazer uma ligação do hoje com o passado. Por isso que às vezes a gente não pode deixar o nosso passado de hipótese alguma. Aqui vivenciamos nosso globo terrestre uma pandemia. Tivemos uma pandemia, Covid-19, o pessoal, rapaz, essa pandemia, realmente muitas pessoas morreram, mas em Belém foi vivenciado muitas pandemias, também foi vivenciado muitas doenças, e aqui, bem próximo ali, a Pedra do Cordeiro, tem uma caverna dos leprosos, tal, tem toda uma história. Como é que se desenvolveu essa questão da doença aqui em Belém? Exatamente, é muito interessante, porque mesmo sendo de Belém, quer dizer, geograficamente, né, territorialmente, melhor dizendo. O território, né? Porque após o Riacho Picada, que é outra coisa importante, o nome daquele riacho é Riacho Picada, não é Rio de Belém. Por que Riacho Picada? Não é uma picada de algum inseto, não. Picada é como se chamava as antigas trilhas, caminhos estreitos. Tem até aquele ditado, né? É o fim da picada, ou seja, é o fim do caminho. Então, ao lado do riacho, tinha uma picada, ou seja, uma trilha indígena. Por isso que é Riacho da Picada, certo? É o primeiro ponto importante para que os belenenses saibam, né? Existe uma trilha indígena ao lado do riacho que dá acesso hoje à Vila Cordeiro. Em relação à Pedra do Cordeiro, não é?
ali nos arredores tem umas grutas, né? Porque, geograficamente falando, a caverna ela é bastante extensa, em termos de questão de tamanho, de Seria área. uma gruta. Seria ali uma gruta, o que o povo popularmente conhecemos como uma loca. A loca de pedra. A loca, né? Então, essas locas realmente, isso, final do século XIX, início do século XX, pessoas que eram acometidas de doenças contagiosas como uma lepra, como a chamada bexiga, né? Então, eram isoladas, alguns moradores eram isolados ali, próximo à Pedra do Cordeiro. E realmente era um local que muitos, infelizmente, chegavam a falecer, né? Então, ali é um local que tem essa mística, digamos assim, né? Em relação do sofrimento humano, né? Essa questão das doenças. E não só a Pedra do Cordeiro. A Rua São Sebastião também recebe esse nome, justamente porque no século passado, uma epidemia, né? Não sei se foi também de lepra, foi de bexiga, enfim. E aí os moradores se valeram, né, do Santo Católico, né, São Sebastião, para tentar acabar com essa epidemia no século passado, né? Então realmente tem a ver essa questão da Pedra do Cordeiro, que o nome Pedra do Cordeiro, muitos me perguntam, por que Pedra do Cordeiro? Ainda não tenho assim, uma informação exata, mas seria um antigo morador, muito antigo mesmo, né? Que teria o sobrenome Cordeiro, aí a Pedra do Cordeiro, né? Bacana. Vamos lá, Júnior, quero aqui agradecer a sua participação, esse momento ímpar. Rapaz, olha, temos muitas informações do Belém, da Paraíba, do Brasil, mas por que não dedicar o programa de hoje? O programa para falar sobre Belém. Amanhã é o aniversário da emancipação política, a gente tinha que dedicar esse momento de história para com esse nosso município, a Rua Nova FM, que foi a primeira emissora de rádio de Belém. Tem Rua Nova FM, mas Rua Nova, Belém, estamos aqui. A primeira emissora que formou diversos radialistas. A primeira emissora de rádio que eu passei foi a Rua Nova FM. Uma escola. Uma escola. Diversos comunicadores, meu amigo Joca, que agora há pouco estava indo para você, que foi um dos grandes, rapaz, incentivadores da comunicação do nosso município. O pessoal que começou mesmo das raízes para que hoje pudéssemos estar em diversas casas acompanhando esse momento da 87,9. Então, Júnior, forte abraço. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para estarmos conversando aqui. Rapaz, por mim, a gente passaria até o final da tarde, até 5 horas, 6, 7, 10 horas da noite, falando sobre a história de Belém, porque é uma história sem fim, né? Tem muita informação, muita história. Eu falei histórias no plural, porque sempre vai puxar, vai dar, né, pé para a gente falar outros assuntos e assim vai seguindo, né? Mas eu que agradeço, Rodrigo, também Anderson, que está aqui nos ajudando. É um prazer, estou, na verdade, sempre à disposição em algum momento para falar sobre a história, sobre a geografia de Belém, sobre os pontos turísticos. Belém agora que está tendo, de uns anos para cá, uma procura em relação a esportes radicais, como a Fazenda Gambileira, tem também a Pedra da Massalina, tem as trilhas ecológicas. E Belém tem um potencial incrível que precisamos, né, valorizar e investir. Fala aí novamente o blog. O pessoal quer continuar com essa aula de história, tem lá no blog também. Júnior Miranda PB, de Paraíba, né? Júnior Miranda PB.blogspot.com. Muito bem. Tá aí, Anderson, os amigos ouvintes aqui da Rua Nova FM. Pessoal, a gente passou um pouquinho do horário, mas valeu a pena, porque Belém está sempre aqui no nosso coração. Então, um forte abraço. Parabéns, Belém. Parabéns, Brasil. Logicamente que hoje, amanhã terça, na quinta-feira, né? Na quinta-feira que estaremos de volta com mais informação para você aqui na Rua Nova FM, a sua 87,9. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. É você, a marcha do